Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem André Ventura fez uma grande intervenção frente ao governo de Luís Montenegro, tendo em conta que Luís Montenegro só fala em moções de censura e na possibilidade do governo ir abaixo. Muito provavelmente ele estará com alguma esperança de que haja uma réplica daquilo que aconteceu com Cavaco Silva, em que o seu governo minoritário foi mandado abaixo. Nas eleições seguintes ele teve maioria absoluta. Luís Montenegro tem sonhos completamente alucinados sobre esta situação e, portanto, eu venho mostrar-vos esta intervenção, esta parte da intervenção de André Ventura. Deixo-vos o link do vídeo completo na descrição para vocês poderem ver e venho então mostrar-vos esta intervenção do líder do Chega, em que ele fala um bocadinho sobre essa grande vontade de Luís Montenegro ir a eleições, sonhando com a réplica do que aconteceu com Cavaco Silva nos anos 80. Vamos ouvir. E o Sr. Primeiro-Ministro chega a este debate para dizer: derrubem o governo se tiverem coragem. Derrubem o governo se tiverem coragem. Sr. Primeiro-Ministro, sabe qual deve ser as palavras mais usadas nos últimos dias por si? Moção de censura. Só pensa nisso a toda a hora. Acorda a pensar em moções de censura, deita-se a pensar em moções de censura, a ver se o espírito de Cavaco Silva volta a descer nesta casa, se alguém lhe faz esse favor e se vai a caminho de uma maioria que só o Sr. Primeiro-Ministro é que acredita e que só o Sr. Primeiro-Ministro é que vive. Mas para já temos uma certeza. É que eu não sei se as cavalitas são do PS ou do PSD ou do Chega, mas há uma coisa que sabemos. Até agora, quem levou António Costa às cavalitas para Bruxelas foi o PSD e foi o Sr. Primeiro-Ministro. Esse é o primeiro ponto. Se há alguém que levou o PS às cavalitas, não foi o Chega. Foi o Sr. Primeiro-Ministro que levou António Costa às cavalitas. Aliás, como às cavalitas trouxe um CDS inexistente para o Parlamento também. E, portanto, já estão habituados a esta coisa das cavalitas. Vocês já estão habituados. Os senhores já estão habituados a estas cavalitas, porque é o António Costa, é o PS, é o CDS, vamos ver se em breve não é a Iniciativa Liberal, é tudo o que for. Tudo o que for, e mesmo assim... É factual que quer dizer, o Luís Montenegro diz que, e ele disse isto também para vos contextualizar, o atual primeiro-ministro Luís Montenegro disse que o PS e o Chega se levavam às cavalitas, ou era o Chega que levava o PS às cavalitas, uma coisa qualquer deste género. Mas convenhamos, o homem que andou a dizer que o António Costa era o pior governante, que governava com orçamentos pipis e fofinhos, etc., é o mesmo homem que apoiou António Costa e que disse que ele era um homem muitíssimo capaz e que não o apoiava só por ele ser português. Sobre a outra questão e sobre aquilo que é mencionado por André Ventura, quer dizer, o Luís Montenegro sonha, efetivamente, parece mesmo estar muito animado com a possibilidade de haver eleições. Sinceramente não consigo perceber porquê. Porque ainda que possa haver essa réplica do Luís Montenegro até conseguir a vitória novamente e o Chega até poder ser castigado, e eu tenho algumas dúvidas disso, porque além de haver meios de comunicação diferentes, o Chega é um partido que é apoiado precisamente por este discurso anti-establishment e por atacar estas elites políticas dominantes pós 25 de Abril nestes últimos 50 anos, não é? E portanto o Chega é mesmo apoiado precisamente por causa disso. Portanto, eu não vejo como é que um partido anti-establishment, depois de ter um movimento anti-establishment, pode ser castigado pelo eleitorado. Há aqui uma incongruência, no meu entender. A história pode efetivamente repetir-se, eu posso estar enganado, não acho que seja o caso. No caso de Luís Montenegro, efetivamente não podemos acreditar que, quer dizer, depois dos resultados nas europeias, estará o Luís Montenegro tão convicto de que ganha com maioria absoluta? Será que o Partido Socialista não tem uma mãozinha nessa possível eleição? Talvez. Eu acredito mesmo que o Partido Socialista pode fazer frente com ou sem moção de censura. É factual que a moção de censura também não passa sem o Partido Socialista, não é? Porque obviamente que o PSD não vai votar favoravelmente a uma moção de censura contra o próprio governo. O Partido Socialista fica com a decisão na mão, porque o Partido Socialista e o Chega juntos conseguem aprovar a moção de censura e a esquerda vai toda votar provavelmente favoravelmente a essa moção de censura. E portanto, convenhamos que o Dr. Luís Montenegro não pode estar tão convicto de que ganha eleições. Tão pouco como a maioria absoluta. Eu acho que a maioria absoluta no caso de Luís Montenegro é mesmo uma impossibilidade. Mas bom, vamos ouvir mais um bocadinho. E mesmo assim tudo não chega. E mesmo assim tudo não chega. Deputados, parar o tempo, só favor. Há algum mimetismo que não devia ser seguido, mas enfim. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor de continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há um governo que apresentava PowerPoints, temos um que todas as semanas apresenta novos panfletos, a dizer que é isto que vai acontecer, mas não vimos nada, vimos zero.
E o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui dizer, não, palavra dada é palavra honrada. Sr. Primeiro-Ministro, nas últimas 2 semanas, este Parlamento discutiu a redução da imigração, o seu controle. Como disse ali de cima, as cotas que defendeu durante a campanha eleitoral. Porque sabe muito bem que este país está à beira da ruptura na entrada de imigrantes e no descontrole que a AIMA tem e no descontrole que há neste momento sobre quem são esses imigrantes e o que é que fazem. O que é que o PS e o PSD fizeram? Juntaram-se para impedir que a imigração fosse controlada em Portugal. Quem é que anda às cavalitas de quem neste Parlamento? Quem é que anda às cavalitas de quem? Entre o Governo e a oposição. Mas mais. Palavra dada, palavra honrada. Nós iríamos dizer que não entrava nem mais um enquanto isto não estivesse controlado em Portugal. Os senhores preferiram entender-se com o Partido Socialista. As portagens, sim, palavra dada e palavra honrada. O Sr. Primeiro-Ministro falava de portagens, mas na hora certa o PSD queria um projeto de resolução sem data e sem pré-definição. Nós não. Neste Parlamento, fosse com que partido fosse, olhámos nos olhos dos portugueses e dissemos vamos acabar com as portagens. Palavra dada, palavra honrada. É assim que neste partido se faz. Bom, meus caros, era para vos mostrar, isto depois a intervenção continua, André Ventura se faz sobre esta questão da palavra dada à palavra honrada, porque foi basicamente isso que Luís Montenegro fez e André Ventura pegou nesta parte para fazer a sua intervenção. Bom, mas é factual. O Luís Montenegro, e eu compreendo que tenha sido só para roubar alguns votos ao Chega, não sei efetivamente se conseguiu, não consigo perceber, mas talvez alguns eleitores mais à direita, digamos assim, que não se vissem tão representados na forma do Chega, no conteúdo provavelmente vêem-se, porque quer dizer, ainda que a esquerda queira dizer que esta direita do Chega é extremista, o que é facto é que o conteúdo do Chega não é de extrema-direita e, portanto, a forma pode não agradar a muitas pessoas, mas efetivamente o conteúdo à direita agrada à grande maioria. Depois podemos discutir a parte mais económica, podemos discutir se deveria ser mais liberal, se deveria ser mais estatista, como quiserem, isso honestamente. Eu acho que não é o principal foco do país, obviamente que o Estado português é muito gordo, há impostos a cortar, sem dúvida nenhuma, mas isso também é unânime do lado do Chega e depois poderemos discutir como é que é o posicionamento na TAP, etc. Há várias coisas a discutir do ponto de vista económico dentro do Chega, até porque há várias direitas que não estavam representadas e que pelo menos nas agendas principais no Chega neste momento estão representadas. E portanto, eu acho que o partido continua a ser essencial, vai continuar a ser essencial nos próximos tempos, nos próximos anos, não tenho dúvidas nenhumas disso. E acredito também que mesmo estas pessoas que possam discordar se o IRS deveria ser de uma percentagem X ou Y, eu acho que estas pessoas à direita se deveriam unir em torno das causas principais, que são as causas do século, no meu entender, do ponto de vista da Europa. A questão identitária, a questão da imigração, isto são as causas do século. Nós não estamos a falar de pequenas alterações, de pequenas mudanças de opinião do ponto de vista do IRS. Não estamos a falar do ponto de vista da carga fiscal do Estado, que também é muito importante em Portugal, convenhamos. Mas não estamos a falar da mudança da percentagem do IUC ou até do desaparecimento do IUC. Estamos a falar de causas centrais que põem em risco a sobrevivência do nosso país e mais do que focarmos-nos em detalhes da percentagem do IRS, do aumento ou da sua diminuição, do aumento ou do desaparecimento do IUC, devemos nos focar nas causas centrais. E o que é facto é que o Chega continua a defender essas causas. O Luís Montenegro tentou cavalgar algumas dessas causas para roubar alguns votos à sua direita com aquela ideia do catch-all, não é? Que é o que estes dois partidos do centro fazem, são os chamados partidos do apanha todos, se quiserem. É a tradução direta, mas são partidos que querem um bocadinho de todos os eleitorados, não é? E portanto, convenhamos, o Luís Montenegro defendeu efetivamente cotas na imigração. Se ele agiu nessa direção, não agiu. Aliás, ele já teve discursos lamentáveis numa visita sua oficial a um país da CPLP, honestamente já não me lembro qual é que foi, mas em que ele teve um discurso completamente vergonhoso e em que encorajou que não só não iria controlar essa imigração, como para fortalecer relações, se calhar até deveríamos era aumentar e permitir que ela continuasse. Meus caros, na questão da CPLP, eu tenho a mesma opinião que tenho, obviamente com as diferenças, tendo em conta que os países da CPLP partilham a nossa língua, mas é factual que não podemos estar abertos a um universo de 300 milhões de pessoas. E não é por falarem a nossa língua que automaticamente podemos acolher 300 milhões de pessoas. Obviamente que nem todos os membros desse universo vão sair dos seus países para vir para Portugal, é factual. Mas se estamos abertos a 300 milhões de pessoas, imaginem que vêm 5 milhões de pessoas. Imaginem, pensem só por um instante. É metade do país que entra. Meus caros, 5 milhões de pessoas apenas.
que é uma minoria desses 300 milhões. Portanto, a questão da imigração deve ser regulada para todos os sítios, todos. Seja da CPLP, seja do Indostão, seja da Rússia, seja da Ucrânia, seja da China, seja de onde for. Não interessa de onde vêm os imigrantes. Tem que haver regulação da imigração, tem que haver cotas e tem que haver deportações, porque isto tem que ser resolvido. E só podem continuar a entrar imigrantes, e eu concordo com esta ideia de André Ventura, quando estiver resolvido. Portanto, ou estancamos agora o problema na fonte, não é cá dentro, porque resolvemos o problema cá dentro, não tratamos da questão das fronteiras, continuam a entrar imigrantes, é irrelevante. Resolvemos os problemas, deportamos quem tem que ser deportado, e por várias razões, e depois sim, começamos a pensar em cotas na imigração e em como é que vamos acolher, e priorizamos sempre pessoas com proximidade cultural. Aliás, eu vou mais longe, pessoas que não têm nada a ver com o nosso país culturalmente, não têm que cá estar. É o que eu acho, honestamente. Agora, pessoas que se querem estabelecer, que querem viver cá, pessoas que não têm nada a ver connosco culturalmente, não têm que aqui estar. É tão simples como isso. E, portanto, serem bem recebidos, lá está, o turismo, a nacionalidade e a autorização de residência são 3 coisas distintas e convém distinguir. Na nacionalidade ainda sou mais rígido, obviamente, porque eu acredito que a nacionalidade deve ser uma honra e não deve ser uma coisa atribuída de forma leviana por um papel, porque o Dr. Luís Montenegro acredita que uma pessoa que chega a Portugal, passa cá 5 anos, não sabe a língua, não sabe a história, não conhece o país, deve ser português. Eu estou-me a borrifar para os novos portugueses do Marcelo Rebelo de Sousa e de Luís Montenegro. A identidade e a nacionalidade são uma honra, não são um papel atribuível. É o que me parece a mim. Muito obrigado por terem estado desse lado, meus caros. Este foi o vídeo de hoje. Passem pelo segundo canal. Saiu a notícia no European Conservative em que o maior aumento de população no Reino Unido, se não estou em erro, nos últimos 75 anos, tem precisamente a ver com a questão da imigração. Passem por lá, vamos discutir alguns dados, falar um bocadinho sobre essa notícia, e da minha parte é isto. Obrigado mais uma vez por terem estado desse lado, meus caros. Deixem o gosto e subscrevam o canal. Estamos mesmo a chegar aos 17 mil subscritores. Muito obrigado por estarem desse lado. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.